Existe uma pergunta que a humanidade sussurra nas sombras, mas poucos ousam fazer em voz alta. Deus perdoa quem tira a própria vida? Essa não é apenas uma questão teológica. É um grito da alma humana diante do abismo. Você está prestes a entrar em um território onde a religião, a psicologia profunda e o mistério da consciência se encontram. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar para sempre a forma como você enxerga o sofrimento, a culpa e a compaixão divina. Carl Jung dizia que a alma não pode ser destruída, apenas transformada. Mas e quando a própria pessoa decide interromper sua jornada? O que acontece com a alma nesse momento? Prepare-se. Esta não é uma resposta fácil. É uma descida ao coração do mistério humano, que você não vai conseguir parar de assistir, porque algo dentro de você já sabe que precisa ouvir isso. A verdade que vem a seguir não está nos dogmas, está no encontro entre o divino e a dor mais profunda que um ser humano pode sentir. Toda religião carrega uma sombra, e a sombra do cristianismo institucional é a culpa. Durante séculos, a Igreja ensinou que o suicídio era o pecado imperdoável. Por quê? Porque quem comete esse ato não tem tempo de se arrepender. Essa doutrina foi usada como controle, como medo, como prisão emocional. Mas aqui está o problema. Essa interpretação ignora completamente a natureza do sofrimento humano. Ignora a depressão, a dor insuportável, o colapso psíquico. Ignora o fato de que muitas pessoas que tiram a própria vida não estão em pleno uso de sua consciência. Elas estão em um estado de desespero tão absoluto que a mente entra em colapso. Jung chamava isso de inflação do ego pela sombra, quando a dor interna se torna tão grande que engole a identidade inteira. E se Deus, o verdadeiro Deus, não é um juiz frio, mas um pai que compreende a fragilidade humana? E se o perdão divino não depende de rituais, mas da natureza da alma? Você está começando a sentir, não está? Algo dentro de você já sabia disso. A Bíblia nunca condena explicitamente o suicídio. Nunca. Você pode procurar. O que existe são interpretações humanas, construídas por homens que precisavam de controle social. Mas Jesus acolheu os quebrados, tocou os leprosos, perdoou os assassinos, chorou com os que sofriam. Ele nunca disse, se você não aguentar a dor, estarei de costas para você. A verdade é esta. Deus não abandona a alma no momento de maior desespero. Ele a acolhe. Jung dizia que o encontro com o self é sempre um ato de compaixão. O self, na psicologia junguiana, é a totalidade da psique, a imagem de Deus dentro de nós. E quando essa totalidade é despedaçada pela dor, o que resta? O amor incondicional. O perdão que não precisa de palavras. A misericórdia que transcende a lógica humana. Mas há mais. Muito mais. E você precisa continuar, porque o próximo pedaço dessa verdade vai abrir uma porta dentro de você que nunca mais se fechará. E se eu te dissesse que o suicídio, na maioria dos casos, não é um ato de rejeição a Deus, mas um grito desesperado por Deus? Pense nisso. A pessoa que chega a esse ponto não está fugindo da vida por capricho. Ela está sufocando. Está lutando contra uma dor invisível que ninguém mais consegue ver. E nessa solidão absoluta, ela acredita que a única saída é o fim. Mas aqui está o segredo que a teologia tradicional esconde. Deus vê o coração. Deus vê a luta. Deus vê a agonia silenciosa. E Ele não condena a fragilidade. Ele a redime. Jung escreveu, a maior crueldade que podemos cometer é julgar a alma de outro sem compreender o inferno que ela atravessou. Se isso é verdade entre humanos, quanto mais verdadeiro é para Deus. O perdão divino não é legalista, ele é relacional, ele é amor. E o amor verdadeiro não abandona ninguém, especialmente não no momento de maior escuridão. Você está pronto para a próxima camada? Porque agora vamos fundo, muito fundo. Carl Jung passou a vida estudando o que ele chamava de a sombra, a parte obscura da psique, onde residem nossos medos, traumas, dores reprimidas e impulsos destrutivos. Para Jung, integrar a sombra era essencial para a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos.
Mas o que acontece quando a sombra se torna tão pesada que esmaga a consciência? O que acontece quando a dor é tão profunda que a pessoa não consegue mais ver a luz? Ela não está escolhendo morrer. Ela está sendo consumida. E aqui está a verdade brutal. Muitas pessoas que tiram a própria vida estão, na verdade, tentando matar a dor, não a si mesmas. Elas não querem deixar de existir. Elas querem deixar de sofrer. E Deus sabe disso. Deus vê a diferença. Deus não julga a alma pelo ato final, mas pela jornada completa, pela luta, pela resistência, pelo fato de que ela aguentou até não aguentar mais. E ainda assim, mesmo no último segundo, Deus está lá, esperando, acolhendo, perdoando. Você sente isso? Essa verdade penetrando sua alma. A religião institucional, muitas vezes, se esquece de uma coisa fundamental. Deus não é humano. Ele não pensa como nós. Ele não julga como nós. Nós julgamos pelo comportamento externo. Deus julga pelo coração. A Bíblia diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Se isso é verdade, então Deus vê o que ninguém mais vê. Ele vê a depressão clínica que desequilibra a química cerebral. Ele vê o trauma não curado que aprisiona a mente. Ele vê a solidão esmagadora que convence a pessoa de que ela é um fardo. E Deus, em sua infinita compaixão, não condena a vítima da dor. Ele a resgata. Jung dizia que a cura vem quando aceitamos que a ferida faz parte de quem somos. Mas e se a pessoa não teve tempo de se curar? E se a ferida a matou antes da cura chegar? Deus simplesmente a abandona? Ou ele completa a cura do outro lado? A resposta está logo à frente, e ela vai te libertar. Durante séculos, a Igreja ensinou que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que isso realmente significa? Não é um ato específico. É a rejeição completa e consciente da graça de Deus. É quando alguém, em plena consciência, escolhe viver sem arrependimento. Mas uma pessoa em desespero psicológico não está em plena consciência. Ela está em colapso. Sua mente está distorcida pela dor. Ela não está rejeitando a Deus. Ela está lutando para respirar. E aqui está o que a teologia tradicional não quer admitir. O suicídio não é blasfêmia, é sofrimento. E Deus não confunde os dois. Jesus disse: não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. João 3,17. Salvá-lo de quê? Da condenação, do julgamento humano, da falta de compaixão. Se Jesus veio para salvar, ele salva até o último segundo, até o último suspiro, até a última lágrima. Jung escreveu: o inconsciente sempre busca a cura mesmo quando a consciência desiste. E se Deus trabalha através do inconsciente, e se ele já estava lá, no momento final sussurrando: eu te perdoo, eu te amo, descanse agora? Paulo disse: a letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. O que isso significa? Significa que seguir a lei religiosa sem amor é morte, mas o espírito, que é amor, traz vida. Se você julga uma pessoa pelo ato final da vida dela, você está seguindo a letra. Mas se você olha para a vida inteira, para a luta, para a dor, para a tentativa desesperada de sobreviver, você está seguindo o espírito. E Deus sempre segue o espírito. Sempre. Jung entendia isso. Ele dizia que a religião verdadeira é a experiência direta do divino, não a obediência a dogmas. E quando alguém está sofrendo tanto que a mente colapsa, a última coisa que Deus faz é aplicar uma regra. Ele aplica amor. Ele aplica compaixão. Ele aplica perdão. Porque é isso que ele é. Não um juiz frio, mas um pai que chora com os filhos quebrados. E se você perdeu alguém assim, ouça com atenção. Essa pessoa não está perdida. Ela está sendo curada. Do outro lado, onde a dor não existe mais, onde a mente não mente mais, onde o amor é tudo o que resta, a próxima verdade vai te abraçar. O que acontece após a morte é mistério, mas aqui está o que sabemos. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. E se ele é amor na vida, ele é amor na morte. Se ele é compaixão aqui, ele é compaixão lá.
Jung acreditava que a alma continua sua jornada de individuação mesmo após a morte, que o processo de se tornar inteiro não termina com o corpo. E se isso é verdade, então a pessoa que partiu antes da cura chegar continua sendo curada. Do outro lado, na presença de Deus, sem mais dor, sem mais desespero, sem mais mentiras da mente, apenas a verdade de que ela sempre foi amada, sempre foi valiosa, sempre foi suficiente. E o perdão? O perdão já estava lá antes mesmo do ato, porque Deus não espera você pedir perdão para te amar. Ele já te ama, incondicionalmente, completamente, eternamente. E se você está carregando culpa por alguém que se foi assim, solte agora. Solte essa dor, porque Deus já soltou. Ele já abraçou essa alma, e Ele está esperando para abraçar você também. Respire, você está chegando ao final, e a melhor parte está logo à frente. Se você está lendo isso porque perdeu alguém, a culpa provavelmente está te destruindo. Por que eu não percebi? Por que eu não fiz mais? Por que eu não estava lá? Ouça, você fez o que pôde com o que sabia. A depressão é invisível. A dor psíquica não grita. Ela sussurra mentiras até que a pessoa acredite que o mundo estaria melhor sem ela. E não é culpa sua. Não é. Jung dizia, a culpa não curada se transforma em autopunição eterna. Mas você não precisa se punir. Deus não te culpa. A pessoa que se foi não te culpa. A única pessoa que te culpa é você mesmo. E essa voz não é Deus, é a sombra. É o julgamento interno que você aprendeu com uma religião que nunca deveria ter ensinado medo. A verdade é esta: você amou, você tentou, e isso é suficiente. O perdão de Deus não é só para quem partiu, é para você também, para que você possa viver sem carregar esse peso, para que você possa honrar a memória dessa pessoa vivendo com amor, não com culpa. Em toda cultura, em toda religião, existe o arquétipo do Redentor, aquele que desce ao inferno para resgatar os perdidos. Jesus desceu, Orfeu desceu, Inanna desceu. Por quê? Porque a jornada da alma às vezes exige que atravessemos a escuridão total para encontrar a luz. E se a pessoa que tirou a própria vida não estava fugindo de Deus, mas descendo ao próprio inferno interno? E se naquele momento ela estava fazendo a única coisa que sua mente quebrada dizia que podia fazer? Deus não a abandonou nessa descida. Ele desceu com ela. Jung entendia isso. Ele dizia, o self sempre busca a totalidade, mesmo através da destruição aparente. O que parece um fim pode ser, na perspectiva divina, uma transformação, uma passagem, um renascimento em outra dimensão da existência. Não estou romantizando o suicídio. Estou dizendo que Deus não trabalha com nossas categorias limitadas de certo e errado. Ele trabalha com amor. E o amor sempre encontra um caminho. Sempre. Você está sentindo? Essa mudança dentro de você? Continue. A última revelação está chegando. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Essa é uma das linhas mais poderosas da Bíblia. E o que ela significa? Que quando há conflito entre julgar e ter misericórdia, a misericórdia sempre vence. Sempre. Se Deus é fiel à sua própria natureza, então Ele não pode condenar uma alma quebrada pela dor. Ele só pode curá-la. Jung chamava isso de a função transcendente, a capacidade da psique de integrar opostos e criar algo novo. Deus faz isso perfeitamente. Ele integra justiça e misericórdia, verdade e amor. E o resultado? Perdão radical. Perdão que não depende de méritos, mas de natureza. Você não precisa merecer o perdão de Deus. Você só precisa existir. Porque você já é amado, sempre foi, desde antes de nascer. E se você está carregando a dor de uma perda assim, ouça, essa pessoa também sempre foi amada, e continua sendo. Do outro lado, onde as lágrimas são enxugadas, onde a dor é curada, onde o amor é tudo, continue. Uma última verdade. Esta mensagem não é só sobre perdão divino. É sobre como tratamos os que sofrem enquanto ainda estão vivos. Quantas pessoas ao seu redor estão lutando em silêncio? Quantas estão sorrindo por fora
enquanto desmoronam por dentro. A verdadeira questão não é Deus perdoa. Nós estamos sendo as mãos de Deus para impedir que alguém chegue a esse ponto? Jung dizia, a maior responsabilidade do ser humano é tornar consciente o inconsciente. Tradução, perceber a dor oculta, ouvir o que não é dito, estar presente. Não com julgamento, mas com compaixão. Se você saiu deste vídeo com uma certeza, que seja esta: Deus perdoa. Completamente. Mas você e eu temos o dever de amar os que ainda estão aqui, de ser ponte, não abismo, de ser luz, não mais escuridão. E se você está lutando agora, por favor, ouça, você não é um fardo. Você é amado e há ajuda, há esperança, há vida além dessa dor. Continue. Uma última palavra. Precisamos falar sobre algo que ninguém quer admitir. A sociedade cria suicídio. A cultura da produtividade, da competição, da solidão disfarçada de independência, a romantização do sofrimento calado, a vergonha de pedir ajuda. Tudo isso é sombra coletiva. Jung alertava, aquilo que não tornamos consciente nos controla. E enquanto não admitirmos que vivemos em uma cultura que adoece as pessoas, continuaremos perdendo almas. Deus perdoa? Sim, mas e nós? Nós perdoamos a nós mesmos por termos criado um mundo onde as pessoas preferem morrer a pedir ajuda? Essa é a verdadeira questão. E a resposta não está na teologia. Está na ação. Em derrubar o estigma. Em falar abertamente sobre saúde mental. Em estar presente. Em amar radicalmente. Porque o perdão de Deus já está garantido, mas a prevenção, essa depende de nós. E se essa mensagem está mexendo com você, não guarde. Compartilhe. Porque alguém que você conhece pode estar precisando ouvir isso agora. Última verdade. Deus perdoa quem tira a própria vida? Sim. Completamente. Sem hesitação. Sem julgamento. Com amor que transcende nossa compreensão. Mas essa verdade não deve ser usada como escape. Deve ser usada como cura. Como libertação da culpa para quem ficou. Como ponte de compaixão para quem está sofrendo agora. Jung terminou sua vida dizendo, a única questão importante é, você fez o que vieram fazer aqui? E se você está aqui, vivo, respirando, então sua missão ainda não acabou. E se você perdeu alguém, honre essa pessoa vivendo, amando, curando sua própria sombra. Porque é isso que Deus faz. Transforma a tragédia em redenção. Dor em propósito. Morte em vida nova. E você? Você é parte dessa transformação. Agora você sabe a verdade. Use-a com sabedoria. Use-a com amor. Use-a para salvar vidas. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Porque o perdão de Deus já está dado, mas o amor que cura, esse precisa ser passado adiante. A alma não pode ser destruída, apenas transformada, e Deus é o mestre da transformação. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.